Graça e paz. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nesta tarde. Tarde abençoada que Deus separou para mim e para você. Tarde de milagre, tarde de cura, de libertação, tarde de receber palavra de Deus neste lugar, tarde de ser renovado neste lugar e tarde de Deus te preparar para aquilo como foi lido, para aquilo que Ele já designou para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê? Glória a Deus. Por favor, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 24 ao 29. João, capítulo 20, do 24 ao 29. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deixe seu coraçãozinho aberto aí que Deus vai fazer grandes coisas. No final do culto, se você está enfermo, se você precisa de oração, nós vamos fazer um momento de oração aqui. Deus vai agir neste lugar em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixe o seu coração embora, aberto, e deixe a incredulidade ir embora em nome do Senhor Jesus. A incredulidade não faz parte da nossa vida. Amém? Versículo 24 do capítulo 20 do Evangelho de João, o título da minha Bíblia diz: a incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Repete comigo: não estavam com eles quando veio Jesus. Bom, deixa o pastor continuar. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha quem Tomé falou. Seguindo o versículo 26, Jesus aparece novamente aos discípulos. Passado 8 dias, em outras traduções está escrito alguns dias, e até umas falam 7 dias, estavam outra vez ali reunidos, e os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se ao meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé, Jesus direcionou logo, imediatamente a Tomé: põe aqui o teu dedo, põe aqui no meu lado, não sejas incrédulo, a mão, e põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, crestes. Bem-aventurado os que não viram e creram. Pai, em nome do Senhor Jesus, tarde que o Senhor mesmo preparou para nós, antes mesmo da fundação deste mundo, assim eu creio. Quantos aqui andaram por outros caminhos, estiveram em outros lugares, em outros tempos, inclusive eu, nunca imaginei estar no altar de uma igreja, mas o Senhor é Deus que faz as coisas acontecerem. E Pai, em nome de Senhor Jesus, a Tua palavra foi lida neste altar
do Senhor. Deus fala aos nossos corações nessa tarde. Que as pessoas que aqui vieram trazendo pelo Teu Espírito não saiam da mesma maneira que entraram neste lugar. Saiam melhores, saiam mais fortes, saiam mais preparadas, mais ousadas, mais crentes, para louvor da Tua glória. Porque tudo é para louvor da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Eu quero falar nesta tarde os dois extremos de um ser humano, os dois lados de um extremo de um homem. Eu e você também temos os nossos extremos, temos os dois lados de um extremo dentro de nós, os nossos conflitos, as situações das nossas vidas que nos roubam. Olha a dificuldade que é para mim, para você, nesses dias, nesse tempo, das coisas que vêm. Quando você abre a palavra em Apocalipse, você lê aquele monte de coisa, está aí a doença, a zika acontecendo na América Latina, na América Central, na América do Sul. Um simples mosquito está mobilizando todo mundo. Olha o que está acontecendo. E quando você abre a palavra, lê Apocalipse, você vai lendo aquelas coisas e o seu coração começa a temer. Meu Deus, não é temer de temor de Deus, é temer de ter medo do que vai vir, é temer de ter medo do que vai acontecer, porque o nosso coração é desse jeito. Nos nossos dias é assim, nós temos medo daquilo que vai acontecer conosco, que vai acontecer com nossos filhos, que vai acontecer lá no seu emprego, que vai acontecer com você na rua. Nós temos medo e nós nem participamos de algumas coisas como este homem participou. Tomé participou de grandes coisas ao lado do Senhor Jesus. Tomé viu milagres, viu prodígios, viu maravilhas. Tomé participou da Santa Ceia. Tomé, por certo, estava lá na crucificação. Tomé estava lá na hora da ressurreição. Tomé estava lá com eles. Mas o que eu quero te dizer nessa tarde, que este homem, depois da morte do Senhor Jesus, a incredulidade imperou no coração deste homem. Depois da morte do Senhor Jesus, a esperança foi embora da vida dele. Olha, igreja, eu quero te falar uma coisa nessa tarde. A unção que Deus me deu, eu não troco ela por mulher, por filho, por nada neste mundo. Por nada. Eu não troco por vida profissional, eu não troco por amizade, eu não troco por nada, porque a palavra de Deus diz: melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens. Está escrito: obedecer a Deus do que a homens. E Tomé permite a incredulidade partir, entrar no seu coração, permite a falta de esperança entrar no seu coração. E a palavra de Deus nos diz que as primeiras aparições de Tomé está lá escrito em Mateus 10, 2, 3, Marcos 3, 18, Lucas 6, 15, quando foram feita a escolha dos apóstolos. Quando Jesus chamou os apóstolos, é a única citação que tem de Tomé. Não se fala mais nada de Tomé. Logo depois do Evangelho de João, que aqui lemos, no Marcos, Mateus e Lucas, não se fala mais nada. Só cita o nome de Tomé. Mais nada. E aqui vem essa pequena história da vida de Tomé. Tomé vai ao extremo. Tomé permite a incredulidade e a falta de esperança reinar no coração dele. Mas tem uma parte na Bíblia que fala que quando Jesus, lá em João 11,16, quando Jesus está indo para ressuscitar Lázaro, lá para, como é que é a cidade que chama? Betânia, obrigado. Indo lá em Betânia, Tomé, tomado de um espírito envolvente, um espírito que quer fazer diferente, um espírito encorajador, um espírito que ninguém entende. O Espírito de Deus toma Tomé, porque os outros discípulos não queriam ir com Jesus para Betânia. Não queriam ir. O homem que deixou a incredulidade
citou, foi Ele que falou com os discípulos, foi Ele que falou com todos que estavam ali: vamos para Betânia para morrer junto com Ele. Ele afirmou, está escrito na palavra: vamos para Betânia, não importa se vamos morrer com Ele. Olha que coragem, olha que homem de coragem. Um homem que estava ali ao lado dos seus condiscípulos, dos seus irmãos, falando da coragem de seguir Jesus, da coragem de andar ao lado do Senhor Jesus. É muito fácil andar ao lado de um evangelho que te convém. É muito fácil andar com o evangelho que te convém. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Está escrito. É a palavra de Deus. Queremos trocar a palavra de Deus para colocar a nossa vontade ali. Isso pode, isso eu aceito, isso eu não quero, isso não faz parte da minha vida. Como disse Liliane, eu nem sabia que ela ia ter esse testemunho. Se eu soubesse que Deus falou para ela que ia dar uma casa há 5 anos atrás, eu tinha quase morrido no final do ano para ajustar as coisas. Ela creu, ela esperou, ela confiou. Ela trabalhou como, pastor Elcio? Espiritualmente falando, se aproximando de Deus, buscando a Deus. Neste momento eles estavam perto de Jesus. A coragem de Tomé me impressiona. Vamos embora, gente, se precisar de morrer, nós vamos morrer. Se precisar de morrer hoje, nós vamos morrer por causa de Cristo. Você está preparado para morrer por causa de Cristo? Você está preparado nesta tarde para morrer por causa do Senhor Jesus? Você está preparado para levar pedradas por causa do Evangelho? Você está preparado para receber calúnias, difamações por causa do Evangelho? Quantos dentro dos nossos lares nos difamam, falam mal de nós? E às vezes nosso espírito não tem paz e nós revidamos, falamos mal, criticamos o nosso irmão, criticamos a nossa irmã, acoitamos, somos a favor de coisas erradas. Quantas vezes passamos isso na nossa vida? Acoitamos coisas erradas. Mas a palavra de Deus é uma só: vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho dito. Está escrito aqui. Tomé foi um homem de coragem. Comecei Pedro, comecei Tiago, comecei João, comecei aquele povo de morrer lá, vamos ter que ir. Ele foi um homem de coragem. Seja uma mulher de coragem nos nossos tempos, seja um homem de coragem nos nossos tempos. Isso aqui é passageiro, e a sua vida passa como uma nuvem, diz a palavra de Deus. Nós não temos tempo para ficar perdendo tempo com coisa que desagrada o coração de Deus, não. O tempo vai chegar, como disse Liliane, a propósito de Deus sobre todos os seus debaixo do céu, tudo vai acontecer no tempo de Deus na nossa vida. Você só precisa se colocar na brecha e buscar a palavra de Deus, e se envolver com Deus, e se aproximar de Deus, e permitir Deus que te preenche com o Espírito Santo. Venha participar desta campanha de 7 dias, para Deus te preencher, para Deus te fortalecer, para Deus te cuidar de você, para Deus te preparar para o dia novo que está lá fora. Deixa Deus preparar o seu coração. Se você não tiver com o coração preparado, você não vai ter coragem para seguir Jesus. Você não vai ter coragem para seguir Jesus. Tomé estava com o coração cheio de coragem. Tomé estava com o coração determinado. O coração dele estava determinado para ir para Betânia, para morrer com Jesus. Ninguém tirava tudo daquele homem. Nada. Seja determinado na sua vida. 2016 só começou. Não olhe lá para o último dia do ano, não. Olhe para hoje. Viva esse dia como se fosse o último da sua vida. Determinada para aquilo que vier na sua vida. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Tomé era um homem de ânimo neste momento. Um homem animado. Um homem que não tinha a cabeça baixa, não estava cabisbaixo. Um homem de ânimo dobre, como diz a palavra. Um homem cheio de alegria no coração. Um homem que queria ver mesmo o que ia acontecer, que a sua vida possa ser cheia de ânimo. Ânimo desde você levantar até você dormir. Tenha ânimo na sua vida. Preguiça na sua vida.
Adolescente, em nome do Senhor Jesus, você tem tempo para tudo na sua vida. Você tem tempo para namorar, você tem tempo para ficar, você tem tempo para WhatsApp, você tem tempo para Facebook, você tem tempo para desobedecer sua mãe. Você não lava a louça, você não lava uma cama, você não faz nada disso na sua casa. Tenha tempo para Deus na sua vida. Busca Deus na sua vida. Na sua juventude vai adorar a Deus. Buscar o Senhor no seu coração. Deixa Deus te encher. Vai buscar a vontade de Deus para a sua vida. Aonde eu me encaixo no seu reino celestial, Senhor? Aonde eu me encaixo no seu reino celestial? Ninguém aqui é perdido, não. Ninguém aqui está abandonado, não. Ninguém aqui está abandonado. Jesus disse que Ele é o nosso amigo, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele te conhece, é você que tem que entender o plano de Deus na sua vida. Busca isso da parte de Deus. Tenha ânimo para as coisas espirituais. Nós temos ânimo para fazer tanta coisa, para alimentar a nossa carne, mas para alimentar o espírito é uma encrenca, é um desânimo. Quando fala em jejum, então, eu estou fora. Eu já disse aqui diversas vezes que você escolher alimentar na sua vida, ela mais sobressairá. Se você escolher alimentar a sua carne, ela mais sobressairá. Se você escolher alimentar o teu espírito, ele mais sobressairá. Eu quero alimentar o meu espírito, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Tenha ânimo na sua vida. Tomé, nesse momento, foi um cara influenciador. Ele influenciou todos os discípulos, todos aqueles que estavam ali. Ele influenciou cada um. Ei, seja um agente influenciador na sua vida, mas seja um agente influenciador com o bem. Não use a sua influência para trazer desgraça na vida das pessoas. Não use a sua influência para trazer tristeza na vida das pessoas. Sabemos que coisas acontecem, mas se nós não temos nada a ver com o que está acontecendo, para que vamos influenciar para prejudicar a vida das pessoas? Seja um agente influenciador para o reino de Deus. Seja um agente influenciador para a glória de Deus ser manifestada na sua vida. Seja um agente influenciador para as pessoas verem a graça de Deus na sua vida. Eu tenho muito que agradecer a Deus na minha vida. Aonde eu tenho colocado essas mãos? Eu estou me sentindo um verdadeiro José. Você pode pensar o que você quiser. Eu, Elvis Curtis, tenho me sentido um verdadeiro José. Aonde eu coloco essas mãos, Deus, pela sua misericórdia, tem abençoado. Deus tem prosperado. Deus tem feito coisas que nem eu acredito. Quando eu e Eliane atravessamos aqui, chego lá no Muritis, é aqui mesmo que a gente mora? É aqui mesmo que Deus nos vê? Até hoje vem aquele êxtase assim: meu Deus, que milagre! Eu e Cléber estava chegando na sexta-feira, ontem à tarde, uma notícia no rádio, falando de economia, falando que não se prepara, não sei quantos por cento está no sei com o nome no SPC, que não aguenta pagar a conta, que não sei o quê, que você tem que guardar dinheiro, que você não pode fazer projeção daqui 10, 3 anos. Eu virei para o Cléber e falou assim: se eu fosse confiar nisso aí, eu estava morto. Não deixe a influência das coisas do mundo tirar a sua fé, não. Falei no começo com você. Se eu fosse depender de economia, de nome, de ser humano, eu estava morto. Não deixe a influência do mundo te tirar a sua fé, tirar a sua paz, não. As informações, as notícias familiares, dos parentes, a notícia de gripe. Ei, retém o que é bom na sua vida e joga fora o que não presta. Joga fora o que não presta. Tomé naquela hora foi um homem cheio de fidelidade, fiel a Jesus. Fidelidade. E Deus ama quem é fiel a Ele. Quantas vezes você falou assim: Jesus, me acorda 3 horas da manhã para eu orar. Aí Jesus falou assim: vou mandar um anjo aí para te acordar. Vai lá e te acorda 3 horas. Ah, não vou orar não. Aí no outro dia você fala a mesma coisa: manda um anjo aqui para me acordar para eu orar. Jesus manda de novo um anjo para te acordar para orar.
não vou orar não. Na terceira vez, você faz as mesmas coisas. Aí Jesus fala assim: eu não mando longe para você nunca mais. Sabe por quê? Você não tem fidelidade com Deus. Ser fiel no pouco, que no muito Deus vai nos colocar. Então seja fiel com Deus nas pequenas coisas da sua vida. Fidelidade. Fidelidade com os seus dízimos, com suas premissas, com a sua oferta, fidelidade com a sua célula, fidelidade na igreja onde você está recebendo o maná de Deus para a sua vida, fidelidade com a sua pastora, fidelidade com o seu pastor. Mas não me pediu para fazer isso aqui não. Nem vi. Que dia que eu te vi? Quinta-feira, né? Estava lá trabalhando. Agora a gente grande. E muito, trabalha muito. E a dela seu trabalho. Mas eu sou o patrão dela, ela é minha pastora. Fidelidade nas pequenas coisas. Quando vier coisas grandes na sua mão, você vai ter fidelidade como se você não tivesse nada. E Deus vai continuar te abençoando, porque Ele conhece o seu coração. Se Ele te colocar dentro de um palácio, o palácio não vai entrar no seu coração. O que vai ficar no seu coração é o temor, é a fidelidade, é a influência, é o ânimo, a determinação, a coragem de falar dele, de seguir Ele, de falar das coisas dele, aonde Ele te colocar. Temos que ser assim. Ter fidelidade. Ter fidelidade com Deus nas pequenas coisas. Os outros apóstolos tinham dúvida. Os outros apóstolos tinham dúvida. E Tomé sabia da responsabilidade de seguir Jesus. Ele foi o primeiro a decidir: vamos embora. Os outros tinham dúvida. Ele não. Ele sabia da responsabilidade. Vamos seguir Ele. Mesmo se precisar de morrer com Ele, nós vamos levar Ele para lá. A sua coragem, fidelidade e amor para com o Mestre levou a dar exemplos aos outros apóstolos. Que você possa ser um exemplo aonde você estiver na sua vida. Seja exemplo. Deixa a graça de Deus exalar sobre você. Deixa a graça de Deus te mover e ser exalada através de você. Abra sua Bíblia em João 13:36, por favor. João 13:36. Para você entender o que eu quero dizer para você. João 13:36. Olha o que Pedro faz. Pedro é o cara mais doido que eu já vi na minha vida. O cara ansioso é a questão de Pedro, viu? Achar? Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Ele falando com Pedro, Pedro falou: eu morrer por ele. Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Você conhece a história. Aí seguindo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé. Aí Tomé apareceu de novo: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Sabe o que eu aprendi nesse texto? Na vida de Tomé. Tomé estava acostumado com o Cristo terreno. Tomé estava ao lado, participando, sendo influenciado pelo Cristo terreno. O Jesus que era e foi homem. O Jesus que foi homem. O Jesus que é Deus, que foi Deus aqui na terra, e Ele é Deus, e Ele diz: eu sou, e Ele é o soberano. Ele estava vendo o Jesus terreno, quando Ele disse assim: para onde que é o caminho? E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Está escrito. Mas Jesus queria mostrar para ele: não era isso. Não era isso. Jesus o chamava. Jesus queria mostrar para Tomé que Ele estava chamando Tomé para seguir o Cristo celestial. Era o Cristo celestial, o Cristo Redentor, o Cristo Senhor. É esse que nós somos referência dele, a referência dele para a nossa vida.
seguir, se você for seguir Cristo em terreno, Jesus disse: virão muitos profetas em meu nome, virão muitos Cristos. A religião vai imperar no nosso coração. Quantos Cristos tem aí falando que é Jesus que voltou? Deus quer dizer nessa tarde para nós seguirmos o Cristo celestial. Que os seus olhos possam estar no céu, que o seu coração possa estar no céu, que você não pense em juntar tesouro aqui na terra, onde a traça corrói e os ladrões roubam. Junte tesouros no céu. É isso que ele está falando para mim e para você aqui nessa tarde. Tomé perde a sua essência, Tomé perde aquela coragem, Tomé perde aquela influência, aquela determinação. Logo depois da morte de Jesus, a fragilidade e a falta de esperança imperou no coração de Tomé. Olha Tomé complicado. Ele vai ao extremo, ele vai no céu e ele vai no inferno no mesmo tempo. Nós somos assim. Tem hora que estamos lá no céu, cheio de missão, cheio de vontade, cheio de coragem. Depois você procura a sua fé, ela está debaixo da terra, assim, enterrada. Você não sabe nem o que você vai fazer da sua vida. Mas Deus hoje quer te provar em nome de Jesus. Deus quer te provar hoje em nome de Jesus. Lucas não precisa de abrir. 24:36 diz: olha o que diz Lucas 24:36. Jesus aparece aos discípulos, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles, ele disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados. Surpresos e atemorizados. Quantas vezes nós ficamos surpresos e atemorizados e não acreditaram? Olha, acreditaram, está vendo um espírito, mas eles lhe dizem: por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Por que sobe dúvida no meu coração, no seu coração, diariamente, em relação às coisas que Deus preparou para nós, em relação àquilo que Deus já determinou para nós? Por que você permite isso acontecer na sua vida? Marcos 16:14 diz, não precisa de abrir. Marcos 16:14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes. Olha o que Jesus censurou-lhes: a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Olha para você ver o que é incredulidade. Olha para você ver o que é a mentira. Eles não deram ouvido aos outros que falaram que Jesus tinha ressuscitado. Jesus ressuscitou. Eles não creem. Olha a fragilidade no coração do homem, o que faz? A fragilidade, a inconstância faz com que você desanime, faz com que você não caminhe, faz com que você não acredite. Você não acredita em você mesmo. Você para de acreditar em você mesmo. Você não se vê saindo da situação. Você não se vê firme na presença de Deus. Você está enfermo. Você não acredita que Jesus pode te curar. Você não acredita. Mas Deus pode. O Deus grande, que o menino falou lá do avião, o Deus que, quando ele chegou perto do avião e viu aquele Boeing 737 do lado dele, ele desse tamanho, Deus é desse tamanho. Esse Deus está aqui nessa tarde. Ele está aqui e vai te ajudar em nome de Jesus. Você crê? Depois da prisão de Jesus, depois da crucificação de Jesus e depois da sua morte, quando a pedra foi colocada no sepulcro, selada, guardada, o que eles pensaram? Acabou tudo. Tudo foi para o prédio. Não adiantou nada. Milagre, maravilha, prodígio, ressurreição, não adiantou nada. Jesus foi entregue, Jesus foi açoitado, machucado, Jesus foi crucificado, Jesus foi enterrado no sepulcro, a pedra foi colocada lá e foi selada. Pá! Cada um foi para o seu canto. Dois foram para Emaús, uns foram não sei para onde, os outros dispersaram não sei para onde. A incredulidade imperou geral. Geral. O pedido haveria de persistir na mente dos apóstolos. É isso que Jesus queria. Jesus falou para eles que ia morrer e ia ressuscitar no terceiro dia. Está escrito na Bíblia. Jesus falou para eles, mas eles se esqueceram.
e não acreditaram. Esqueceram da palavra de Deus. E Jesus disse para eles: apesar de tudo que vocês viram, isso não é Jesus falando, eu estou falando, apesar de tudo que tinha acontecido, Jesus só pede para eles assim, ó, lá em João 14, versículo 1, Jesus fala para eles: independente de qualquer coisa, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eles vão me matar, eles vão selar a pedra, vocês vão se dispersar, você vai para outros lugares, mas Jesus só fala assim com eles: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Eu não sei o que se passa na sua vida nessa tarde, eu não sei o que está acontecendo com você nesse início de noite, 6h10, 18h10. Eu não sei a situação da sua vida, da sua casa. Eu não sei se as portas estão fechadas para você. Eu não sei como é que anda o seu casamento, o seu relacionamento, o seu namoro, o seu noivado, a sua célula, a sua vida espiritual. Eu não sei como é que você está. Mas Jesus manda te dizer nessa tarde: não turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, porque Ele ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Dá licença para beber um pouco de água. Ele ressuscitou. Não foi a pedra, não foi o selo, não foi a morte, não foi o sepulcro, não foi a cruz que parou Jesus. Jesus está aqui. Ele está neste lugar. E Tomé, o que me leva a falar da vida de Tomé é o encontro dele com Jesus. Obrigado, pastor Zé. Pregar sou. No capítulo 20, no versículo 24, o reencontro de Tomé com Jesus. O que eu pedi para vocês repetirem lá no início da ministração? Olha, Tomé, um dos 12, eles não estavam no meio dos discípulos. Às vezes, eu e você deixamos de ser abençoados por não estar verdadeiramente na presença de Deus. Sabia disso? Não é mais ou menos não. Ou é ou não é. Quente ou frio. Morno Deus, vomita. É a palavra. Deixamos de ser abençoados porque muitas das vezes estamos nos lugares errados, em momentos errados. Por muitas vezes sermos relaxados com a obra de Deus. Por muitas vezes não entregar o nosso coração totalmente a Deus. Nós deixamos de ser abençoados por causa dessas coisas. Tomé, por causa da incredulidade e a falta de esperança, Jesus apareceu diversas vezes e ele não estava junto dos discípulos. Ele escolheu andar sozinho, ele escolheu fazer as coisas sozinho. Eu e você também somos inclinados a isso. Vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Ninguém vai intervir na minha vida. Você pode ter certeza. Eu ouvi uma palavra que o pastor Adiel ministrou aqui uns 5, 6 domingos atrás. Eu não sei se é estudo não. Quando ele disse assim, que a palavra, quem anulará? Eu ouvi a pregação toda, mas foi essa palavra que entrou no meu coração. Quem anulará a palavra do Senhor? Quem? Quem é principado, potestade, homem, ser humano, para anular a palavra de Deus sobre as nossas vidas? Quem? Tomé não estava no meio deles. Tomé não permitiu que a incredulidade e a falta de esperança, como eu já disse, levaram ele para longe dos discípulos. E isso atrapalhou ele. E isso fez ele pecar diante de Deus. Eu falo com Liliana: minha filha, você pode até desviar. Exemplo, tá? Eu não vou citar outra pessoa, está minha esposa. Você pode até desviar, mas eu erro.
eu não tenho direito de pensar em sair da presença de Deus, por tudo que Ele já fez na minha vida. Eu não tenho direito nem de deixar, permitir um pensamento chegar aqui, vou sair de BN, vou sair do Evangelho, não tenho nem direito de tantas maravilhas que eu já vi Deus fazer na minha vida. Tomé viu tantas coisas. Olha como isso é sério na nossa vida. Eles estavam ao lado do Senhor Jesus e a incredulidade entrou no coração dele. Cuidado. Cuidado com o que você anda fazendo, o que você anda falando. Cuidado com o que você anda buscando na sua vida. Cuidado. Tomé estava do lado de Jesus e a gente que está só lendo Bíblia, que a gente só está recebendo palavra, que a gente que está nesse falar de gato, desse dia a dia nosso aí, preocupado com a conta que tem que pagar, com a escola, com o material escolar, com não sei o que, com prestação de carros. Cuidado. Cuidado que você está deixando entrar no seu coração. Não permita que isso afaste a bênção de Deus da sua vida. Não permita isso na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Não deixe acontecer com você o que aconteceu com Tomé. Jesus é enfático, a paz seja convosco. Estava tudo fechado e ele vai direto em Tomé. Põe aqui o teu dedo, olha aqui a minha mão, toca do meu lado. Talvez você está querendo ver isso. Você está querendo ver anjo descer do céu, anjo te visitar lá na sua casa. Você está querendo ver coisas que Deus não permitiu você ver. Não precisa de você ver, basta você crer para você ver a glória de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Aleluia! Não precisa de você querer ver nada. Tomé fala: Senhor meu e Deus meu, porque vistes, crestes. A Bíblia diz que a fé é a convicção das coisas que não se vê, mas que se espera. Isso é fé. Talvez você esteja querendo palpar em coisas para crer. Você vê aquele povo lá querendo atravessar aquele mar fechado. Eu já falei com Jesus hoje, nas minhas orações: este ano eu vou ver o mar vermelho abrir diante de mim. Eu vou ver. Eu sou convicto nisso. Quem pode anular a palavra do Senhor? Quem pode? Quem pode anular o que Deus já preparou para você e para mim? Quem pode anular? Ninguém poderá anular nada na sua vida. Mas não seja incrédulo, não seja inconstante, seja fervoroso na presença de Deus, seja cheio da presença de Deus. Aonde você for, abra sua boca e pregue o Evangelho. Não perde oportunidade não. O Cléber foi comigo ali embaixo, vou entregar meu fusquinha velho lá, que eu estou reformando. Cheguei na casa do moço para entregar o fusquinha, parei o fusquinha na garagem, o moço mandou parar na garagem do outro, sai o atleticano lá com a camisa do carro lá, com o olho assim, e a vista assim, e o sojão comigo assim: ele tem problema na vista, eu não perdi tempo, já falei com ele, se o senhor for lá na minha cela, Jesus vai te curar. Perde tempo na sua vida não. A mulher falou: se Deus quiser, Deus quer. Aí depois ele falou comigo: Sr. João, eles não gostam de crente não tem problema, leva ele lá quinta-feira que Deus vai curar ele. E você vai ver o que Deus vai fazer na família desse povo. Eu lancei a semente, e se ele for lá, Deus vai curar ele. Imaculada está aqui, foi curada domingo semana passada, lá na cela, de dor. Deus tem feito milagres lá na cela. Quem está participando lá está vendo. Gente vomitando lá na cela. Cuidado, filho. Bateu a canela. Vai, gente. Isso dói para chuchu, viu? Já bateu a canela assim? Já, né? Sangue de Deus. Então, não deixe de pregar o Evangelho. Lança teu bolso no empresário, você não sabe se vai responder. Eles andam comigo e sabem como é que eu sou. De tudo que eu faço na minha vida, a primeira coisa é palavra de Deus. Reunião minha, oração antes. Reunião com funcionário, oração antes. Tudo primeiro para mim é Deus.
Mais nada. Se ele não fizer, quem sou eu para fazer? Não sou ninguém. Catava a língua de cigarro no chão. Não tinha credibilidade de pegar um real emprestado com ninguém. Cachaceiro, maconheiro, cocanieiro. Tem isso, cocanieiro? Cheirava cocaína. E Jesus me libertou. Cachaça, bebia cachaça, não tinha dinheiro para pegar emprestado, eu vou te prestar, você não paga. Ué, como é que eu vou pagar? Trabalhar? Ficava perambulando. Ficava lá. Jesus transformou a minha vida. E eu vou honrar esse Deus, aonde eu for na minha vida, eu quero honrar esse Deus. E você também pode honrar Deus nas mínimas coisas da sua vida. Você pode começar a honrar Deus de dentro de você. É as decisões. O dia aconteceu, amanhã, se Deus permitir, nós acordarmos, você que escolhe não xingar a sua esposa ou xingar de burlaca. Você que escolhe adulterar ou não. Você que escolhe roubar ou não. Você que escolhe maldizer ou não. É você que escolhe. É você que escolhe abrir a boca e querer falar mal da esposa, das pessoas ou não. Ah, não controlei. Não controla. A Bíblia diz lá no dom do Espírito. O Espírito manso, humilde. Isso é o dom do Espírito. A decisão está dentro de nós. Se você tem o Espírito Santo, você sabe o que você tem que fazer ou não. Você sabe. Honre esse Deus. Não seja incrédulo como Tomé foi. Não vai ao extremo. Lá, primeiro você está aqui para guerrear e depois você não quer nem saber mais. Não faça isso que Tomé fez. Ele vai aos dois extremos. Eu até entendo Tomé, porque nós somos seres humanos. Quantas vezes eu e você pensamos como Tomé pensou? Quantos aqui não acreditam que Deus pode realizar o sonho que Ele tem para você? Quantos aqui não acreditam que Deus pode tirar você dessa situação? Quantos aqui não acreditam que Deus pode abrir uma porta de emprego? Ah, Deus vai abrir a porta? Vai. Você espera. Comigo foi assim. Foi 1 ano e 3 meses sem levar R$1 para dentro de casa. Eu não sou vagabundo, não. Meus pastores me conhecem. Quem trabalha comigo tem que ter perna e braço para me acompanhar. Depois de 1 ano e 3 meses, Deus abriu a porta. E a porta está aberta até hoje. E vai ficar até eu morrer. A porta que Ele abre, ninguém fecha. É escrito. Eu estou baseado em palavras, né? Seres humanos, pessoas, não. Estou baseado em outro, não. Estou baseado na palavra de Deus. A base da nossa vida está aqui. A base do sucesso está aqui. Temos que viver um dia após o outro, fervorosos diante de Deus. Saia desse patamar espiritual. Queira crescer espiritualmente diante de Deus. Queira crescer como a criança que está no colo da nossa diretora, sempre será a nossa diretora, Elaine. Essa criança vai crescer, cheia de estatura e graça diante de Deus. Em nome do Senhor Jesus, queira crescer, cheia da graça diante de Deus. Queira crescer, para Deus te usar, para Deus fazer grandes coisas. Depois que Deus fala isso com Tomé, a história de Tomé é uma das histórias mais lindas dos apóstolos. Ele foi pregar não sei aonde, ele foi não sei aonde, ele não foi não sei aonde. Eu tenho uma pergunta para você nessa tarde, nessa noite. Como é que anda o seu relacionamento com Deus? Bom, como é que anda o seu relacionamento com Deus? Ou a incredulidade, a circunstância adulta tem impedido você de ver quem realmente é Jesus na sua vida? Você acha que eu não tenho luta? Eu tenho muita luta, não é pouca não. É muita. Tomar conta de família, ministério, o chamado profissional que Deus me deu. Tomar conta de quase 40 funcionários. Você está achando que é mole? Não. Mas eis que aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Ele não coloca fardo que eu e você não possamos carregar. Está escrito. Está escrito. Como anda a tua intimidade com Deus? Você tem visto realmente quem é Jesus na sua vida? Você tem contemplado a graça de Deus, o amor de Deus na sua vida? Pela tradição, Tomé pregou na Pérsia, na Índia, onde ele foi fundador da igreja dos cristãos. Obrigado pela chuva, Deus. Os sírios, os malabares, e consta que ele foi martirizado e morto pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras. Esse foi Tomé.
depois que encontrou realmente com Jesus. Um homem que decidiu fazer a vontade de Deus. Ô DJ, só uma canção que Deus colocar no seu coração aí. Você ouviu a pregação, né? Então tá, vai pelo Espírito. Como anda a sua vida diante de Deus? Eu quero orar com você nessa tarde. Se você está enfermo, eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar pela sua enfermidade. Eu quero te chamar aqui na frente. Você que está enfermo, com caroço, doente, ombro doendo, pé doendo, não sei o que você tem. Estou perguntando se você tem alguma enfermidade. Eu pergunto se é artrose, artrite, eu não sei o que você tem. Eu quero te chamar aqui na frente. Você que deveria estar assim, não posso soltar. Olhou, né? Eu tenho que ir em casa para ficar de cabeça. Deus vai te curar hoje. Você quer receber a oração? As circunstâncias da sua vida têm afogado a sua fé. A sua incredulidade não deixa Deus, não permite que você veja. Você que está enfermo, eu quero que você fique aqui os enfermos, ó. Eu quero que fique desse lado, vem para cá. Os enfermos, vem para aqui, por favor, vem. Você que está enfermo vai ficar do meu lado direito. Vem para cá. Você que precisa que Deus avive a sua fé, vem contar. Louve a Deus nessa hora. Você que está precisando de um avivamento na sua vida, você não está conseguindo ver quem é Jesus, você não consegue ver quem é Jesus na sua vida, você não entende o que Deus quer fazer na sua vida. Deus está neste lugar. Olha a Deus nessa hora.